Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje vamos dar continuidade à nossa saga que quase não tem fim, vamos falar de novo sobre os papas da igreja. Vamos falar de mais 4 papas novamente. E para falar comigo, mais uma vez aqui comigo, minha irmã Bruna. Calma, gente. Um dia a gente chega no Papa Francisco. Talvez ele não esteja mais vivo, mas a gente chega. Então é isso aí, pega seu café e vem ouvir mais esse programa do Café Católico. Então, Bruna, vamos agora falar de mais 4 papas e agora entramos de vez, né, no século IV, né? A gente terminou lá com o programa passado, falando... O programa passado dessa série, tá, gente? Porque o programa passado foi outro, acho que foi o do Percy Jackson. Mas o programa O último passado foi dos o Percy papas... Jackson. Mas o programa passado sobre os papas, a gente terminou falando sobre São Marcelino. O pontificado dele fica na virada ali, né? E termina no iníciozinho do século IV. E agora, os 4 que a gente vai falar aqui estão durante o século IV. Uhum. Momentos bem decisivos para a igreja acontecem nesse período. E o Primeiro a primeiro gente passa dele... por um... Não, Pode falar. antes de vir, a gente passa por um tempo sem Papa, né? Exatamente, né? Não é tão rápido para vir o primeiro Papa ali que a gente vai falar nesse programa, né? Ficam aí quase 4 anos sem um Papa, né? Por causa das perseguições de Diocleciano, né? A gente falou um pouquinho das perseguições de Diocleciano, e daí isso gera muita confusão, né? Há muitas perdas causadas pela perseguição, então demorou de 3 a 4 anos para ocorrer a eleição. E ainda tem uma confusão histórica que muita gente confundiu o Papa, né? Que agora a gente vai falar, claro, né? O eleito foi São Marcelo I. Muitos confundiram ele com Marcelino, então isso gera uma confusão de datas. Então às vezes aparece lá 306, mas o mais aceito provavelmente é 27 de maio de 308, o pontificado dele. Uhum. Até 16 de janeiro de 309. Então, menos de 6 meses, um pouco mais, dá uns 7, 8 meses, menos de um ano, o pontificado dele. Uhum. Ele era romano de nascimento, e parece que ele era um presbítero que provavelmente ele era o presbítero que digamos, ficou cuidando da igreja de Roma enquanto a eleição não ocorria. Então, digamos assim, que ele ficou ali com um administrador ali durante aquele tempo. Talvez até por isso que escolheram ele depois, né? Já estava quase que agindo como papa. Ele ficou como administrador paroquial e depois assumiu. Administrador diocesano. Diocesano. E assim, não tem muita coisa, né? Até porque o pontificado dele é curto, mas ele tem uma coisa que ficou marcado dele. A severidade com que ele agiu com aqueles que haviam negado a fé. De alguma forma haviam negado a fé. Ele agiu com uma severidade bem grande, né, com eles. E parece que essa severidade que acabou causando problemas para ele. Porque o imperador, então, Maxêncio, levou a banir ele por perturbar a paz. Tipo, não necessariamente porque Maxêncio, sei lá, era contra os cristãos, não era isso. Era uma preocupação do imperador pela paz. Como ele parece que estava sendo severo demais, eles começaram a dar umas confusões, tira o cara daí e manda. Depois ele foi trabalhar num estábulo e morreu pouco tempo depois, assim. Logo depois que ele foi banido, morreu já. Daí o corpo dele foi trazido para Roma, né, enterrado no cemitério de Santa Priscila. A gente conversou, falou um pouquinho lá sobre esse cemitério lá, né, que era da família do Papa, tudo. Cemitério particular de Santa Priscila. E a fase litúrgica dele é no dia 16 de janeiro. Esse primeiro papo quase não tem nada pra falar mesmo, assim. É isso, basicamente. É bem rápido mesmo, gente, não... Os 2 primeiros que a gente vai falar hoje, eles têm pouca coisa. Depois os outros 2 tem mais coisinhas, né? Daí justamente, né, morre então Marcelo I. Ele não morreu pela velhice, tudo, não foi martirizado, nada. Apenas morreu, né? Tava, assim, trabalhando, tipo assim, trabalho forçado, né? Porque ele é banido, mas ele morre ali. E daí, para suceder ele, é eleito Santo Eusébio, que ele assume no dia 18 de abril de 309. E fica
Não chega, faltou um dia para ele completar 4 meses como Papa. Que 17 de agosto de 13... Acho que certo isso. Então, aqui pra mim tá mostrando que ele ficou 6 meses. Tem essas duas datas, 18 de abril, 21 de outubro, ou 18 na lista oficial do Vaticano é 17 de agosto de 309. Né? Então alguns vão Então trazer como... vamos levar como referência então a do Vaticano. Então o Eusébio também lidou com o problema lá dos lápis, né, daqueles que haviam negado a fé, oferecendo reconciliação mediante penitência, né, apropriada. Daí uma facção não gostou disso e começou, liderada por Heráclito, não gostou por ele não ser muito severo. Começou a dar confusão. De novo, o imperador, preocupado em manter a paz, o que faz? Afasta os dois, porque os dois estão causando confusão. Então afastou os dois. Saiam daqui. E o Eusébio morreu pouco tempo depois. Então ele mal sendo começou a dar com isso, de dar confusão ali com esse Heráclito. Os dois são banidos juntos. E daí o corpo dele é trazido depois e ele foi enterrado no cemitério de Calista. Famoso cemitério de Calista. E a festa litúrgica dele, no dia da morte dele, né, 17 de agosto de 309. Uhum. E ele era grego, porque também não tem muito o que falar. Não, isso é uma certa curiosidade, porque assim, na verdade, assim, ele não é uma certeza se ele era grego, né? Então, tipo assim, ele eu acho que... não, deixa eu ver, peraí. Não sei se é ele que não tem certeza ou é um outro. Mas assim, eles são, tipo, existem 3 papas gregos só. E um deles é ele. Então, assim, de certa forma é alguma coisa, né? Relevante. Nossa, Só 3 sério? papas Eu achei gregos. que tinha mais. Eu achava que tinha mais. Não. É 3 e um deles tem uma dúvida ainda. Tipo, é 2 de certeza e um terceiro que tem uma dúvida. Então, assim, são poucos. Perdão, é outro que tem uma confusão. Foram 11 papas gregos. Viajei totalmente. Não são 3 só. São 11. Ainda assim, achei que tinha mais. Agora eu sei. É o próximo que vai ter uma confusão. É depois dele. Então, 11 papas. 11 de 256 é alguma coisa. Sul-americano a gente só tem um. Pensa só. Né? Sendo que, por motivos óbvios, a maioria, por questões da época, a maioria era romano mesmo, os papas, então era difícil assim. O da regiãozinha ali, pelo menos, né? Do que hoje a gente conhece como Itália, né? Não ia sair muito, né? Complicado. Até porque nessa época era o mundo que conheciam, né, gente? Não tinha muito. Você convocava as pessoas, não dava pra esperar também. Não sabia quem tanto ia viajar ou não dava pra esperar tanto. Tá bom, então ele falece, né? 19, e daí demora quase 2 anos para o próximo Papa assumir também, então de novo tem um tempinho aí. Não tem exatamente por que a demora, mas pelo registro oficial tem essa demora aí, que é só em 2 de agosto de 311 que assumiu o novo Papa, que é o Melquíades. Na maneirinho. Ou Milcíades. Tem essas duas possibilidades, né? Você tem certeza, né? Ou Melquíades ou Milcíades. E daí ele que tem aqui que ele... Às vezes ele é descrito como africano. Às vezes como africano. Então, se ele for africano, ele seria o segundo dos 3 papas africanos que existiram. Mas se não tiver, ele não for africano, é só 2. Então há uma dúvida se ele era africano ou se ele era romano mesmo, sabe? Então há um pouco dessa dúvida, assim, não se tem muita certeza. E só colocando assim também, africano e não tem aí, né, nessa época, pelo menos não tem dado se ele é africano, não tem como dizer de que país que ele é, tá? A gente não... Só por isso que vamos colocar só como africano, né, não é? Isso, a divisão atual da África é uma divisão moderna, né? Então não dá pra gente ter muita certeza, né? Tirando ali, por exemplo, o Egito, que era uma coisa que mais ou menos se mantém até hoje, e o resto mudou tudo praticamente, né? Então, ele seria ali do norte da África, mas não tem como localizar onde seria. Mas é como a gente fala que é o romano e não o italiano. A gente não pode dizer que um papa era italiano, Sim, ou que um papa era alemão, por exemplo, ou francês, pelo menos nesses períodos antigos aí, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é porque eu só deixei claro para não acharem que a gente não sabe que a África é um continente. Sim, A não gente um sabe que a país. África não é um país. Aconteceu algo muito importante quando ele era papa. Mas não que ele teve muito a ver com o que aconteceu, mas aconteceu. Ele era o papa quando Constantino publicou o Edito de Milão.
Chegamos em Constantino. Maxêncio, que eu falei, já havia publicado um edito de tolerância, porque o Maxêncio ele era co-imperador era Maxêncio, Constantino, Constâncio Clório, eu acho que Constante II. Então, que eram os irmãos e um primo, então eles eram co-imperadores, né? O imperatriz se dividido em quatro, depois eles vão ter as guerras entre eles. Então, Maxêncio, ele cuidava dessa parte que pertencia, onde Roma estava incluída. Então, ele já havia publicado um edito de tolerância no Comete em 311 e tinha devolvido terras e edifícios da igreja. Daí, em 312, Constantino derrota Maxêncio e conquista Roma. E tem a história, né, de que Constantino ele tem uma visão de que ele vê, né, a cruz e recebe a mensagem de que com esse sinal ele ganharia a batalha. Então ele manda pintar a cruz nos escudos do exército dele e ganha a batalha. Isso é fato ou não, se foi apenas estratégia do Constantino, mas é fato é que depois disso ele conquista. Então ele e o seu co-imperador ele já tinham de sino também, garantiram a tolerância da religião. O edito de Milão acontece em 1313, 13 de junho de 313. Né? Então, um ano depois ele faz o edito de Milão, né? Então que daí ele realmente cessa ele oficializa, né, a religião, né? Mais para frente ainda, se colocar a gente não vai falar hoje, vai ter a questão quando se torna religião oficial do Império, né? Mas aqui ela é totalmente liberada, né? E começa já a ganhar alguns favores. Constantino ele também presenteia o Melquiades com o palácio que era de Fausta, que era da esposa dele, que depois ficou conhecido como Palácio Lateranense, que foi a residência do papal por mais de 1000 anos. Prédio administrativo do Vaticano. Tipo assim, a parte principal administrativa, que fica justamente ao lado da Basílica de Latrão, que também foi doada por Constantino. Bruna? Sim, não, só. É que a tua voz tá meio baixinha. Também não sei se é o meu fone que talvez não seja muito legal. Na verdade eu tinha ficado em silêncio, então... Ah, tá. Que eu achei que ia te surpreender eu falar sobre o Basílica de Latrão, que a gente tem Basílica de Latrão, mas não teve o impacto que eu imaginava. Não, é que assim, a Basílica de Latrão, eu sabia que ela tinha sido doada por Constantino. O palácio, não. O palácio, não. Nem que era o palácio da esposa dele antes. É que você tem na tua cabeça que, sei lá, se um dia eu participar, sei lá, de um show do milhão, eu tenho essa informação aqui na cabeça. Da parte de São Melquiades mesmo, porque tudo isso acontece, depois alguns que vão tentar colocar um pouco mais, mas a parte ligada a São Melquiades mesmo, porque tudo isso acontece na verdade, sem o movimento de São Melquiades. Constantino que faz essas coisas e simplesmente acontece. Só coincidiu mesmo, foi só... Da parte dele, o que teve mais, que marcou o pontificado dele, foi um incidente que aconteceu no norte da África. Ceciliano, em 311, Ceciliano ele é consagrado bispo de Cartago, mas ele é rejeitado pelos grupos mais rigoristas. De novo, aquela polêmica dos lápis, dos que haviam negado a fé. Ceciliano era um pouco mais pastoral, de acolhida, daquela questão da penitência, e esse tinha um grupo de rigorista que se opõe a ele. Daí, eles começam, para tentar ter um pouco mais de base, acusam ele de ter sido um dos que haviam negado a fé, sobretudo de ter entregado livros sagrados durante a perseguição. Então eles acusam Ceciliano disso. E os acusadores levam a questão a Constantino. Aí que a gente vê uma coisa interessante, que por um lado todo esse movimento é Constantino, por um lado a gente vê Constantino de certa forma afirmando, também reconhecendo o papel do Papa, certo? Porque justamente ele passa para São Melquiades resolver isso. Eles levam Constantino e Constantino fala, ó, não é comigo. E Melquiades transforma essa questão no sínodo. Então, e daí em 3 de outubro de 313, o sínodo se proclamou favorável a Ceciliano e excomungou Donato, que estava à frente desse grupo. Os donatistas, eles então acusaram o Papa. Claro. E deu Constantino, então, convocou um concílio para tratar do assunto. Mas o Papa morreu antes. Então, não teve julgamento do Papa. Não teve essa questão resolvida, porque o Papa morre antes e morre nesse. E daí ele foi enterrado no cemitério de Calisto. Sua festa litúrgica no dia 10 de dezembro. E por fim, para encerrar o programa de hoje, esses programas são bem curtinhos, porque você programas curtos gostam, porque os programas mais longos ficam querendo mais, né? Mas, porque não tem realmente muita coisa para comentar, mas também a gente não vai fazer 10 papas aqui, que senão a gente até se perde. Né, Bruna? Não, então não dá. É muita coisa. Vamos de 4 em 4 por enquanto. Quando chegar nos baita aqui, a gente faz um programa exclusivo.
Isso. Tô ansiosa por alguns nomes aí. É, uns nomes muito bons, ou seja, ou alguns só porque tem bafafá e a gente não esconde a verdade, né? Igreja do que escondeu, a gente não vai É, esconder também. Então chegamos ao 33º Papa da nossa igreja, o Papa Silvestre I. Não demorou muito tempo para eleger esse Papa. agilizaram? O Melquiades morre em 10 de janeiro de 314. O São Silvestre então assume no dia 31 de janeiro de 314. E daí temos um modificado bem longo, né, Bruna? É, 21 anos. Faltou um mêsinho para completar 22. Um mêsinho certinho, né? Bateu na trave. Ele morreu ali na virada de ano, ali, quase na virada de ano. 31 de dezembro de 375. É. E São Silvestre, sim, é ele que dá o nome à corrida. É por causa Sabe? dele. É verdade, Sim, né? É esse a Silvestre mesmo? corrida. Não, não, é Podia por ter causa outro, né? desse Silvestre mesmo. É Eu porque fui podia ter outro, né? pesquisar, inclusive. Não, não, eu fui pesquisar. Legal, legal. A corrida ocorre no dia 31 de dezembro, que já adiantando, é o dia da comemoração de São Silvestre, que é o dia que ele morre. Que ele morreu. Então, Verdade, faz sentido. Faz sentido. faz algum sentido. Então, é uma curiosidade aí. E agora daí, então, seu Silvestre, né? Acontece um monte de coisa do pontificado dele. Só que, um pequeno detalhe, ele quase não tem influência em nada do que acontece. De novo, é um movimento É, externo, basicamente, né? porque assim, cola o edito de Milão, né? Como é um pouco antes. Então, e daí tem que entender um pouco que assim, os imperadores, de Constantino, a gente vai ter um pouco no século IV, os imperadores, às vezes, nem são tão, tipo, muito cristãos. Eles estão mais preocupados em manter a paz. Então, eles vão invocando as coisas. Então, tanto que Constantino, ele muitas vezes assumiu o título, digamos assim, de bispo dos assuntos externos. Então, tipo assim, ó, enquanto é uma entre vocês se resolvem. Agora começou a virar confusão no Império, então eu vou entrar e eu vou resolver. É, então não dá pra deixar a Então, por exemplo, confusão tomar conta. ele convocou um sínodo, né, com Uhum. 180 bispos, sínodo barra concílio, é uma pouco de confusão, isso provavelmente o nome seria chamar nessa época ainda de sínodo somente, em Arles, em 7 de agosto de 314, para tratar do Siciliano novamente. De novo lá o bispo de Cartago, né, que tinha feito ali, Uhum. mas não colocou o Papa para presidir. Eita. E o convidou, mas ele não colocou o Papa para presidir. Então ele colocou a responsabilidade, sobretudo, para o bispo de Arles, onde ele fez. Né? E a condução geral foi dada ao bispo de Siracusa. E daí Silvestre mandou 2 presbíteros e 2 diáconos para representar. Mas também, por um lado, a decisão foi comunicada por carta para ele e ele teve reconhecida a sua primazia sobre o Oriente. Porque o pontificado sempre foi muito mais tranquilo para o Ocidente. Sempre houve mais confusões em relação ao Oriente, né? Uhum. Inclusive os concílios. Agora a gente vai começar a entrar, né, com os concílios. A gente não vai tratar tanto dos concílios em si. Para falar dos concílios tem que entrar com mais detalhes, tem toda uma questão teológica. E até porque a gente está vendo que o Papa, como a gente está falando do Papa, os papas não têm muito, nem sempre tiveram muito força nos concílios, né? Então acontece, É. né, esse sínodo de Arles, e a gente tem um pequeno fragmento que sobreviveu, que é Uhum. sobre que ele não trata sobre isso, mas ele fala uma coisa interessante, porque ele acaba falando, né, com referências africanas, ele fala sobre o costume deles de rebatizarem, mas está um pouco ligado a essa polêmica, porque justamente alguns rigoristas diziam que tinha que ser rebatizados, a pessoa, tudo. E daí aqui, ó, ele fala sobre o batismo dos hereges. Ele fala que é decidido que se alguém vem de uma igreja procedente de uma heresia, deve interrogar a pessoa sobre o símbolo da fé. Se ela foi batizada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, apenas deve se impor a mão sobre ela para receber o Espírito Santo, ou seja, o crisma, né? E essa imposição seria o crisma. E Uhum. se nas perguntas demonstrar que a pessoa não conhece a Trindade, sim, ela deve ser batizada. É interessante, né? A gente vê como esse Interessante. ensinamento vem lá de trás, né? E permanece até hoje, né? Então, Uhum. ó, se foi batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo,
Se teve né, a fórmula ali bem certinho. Só vai receber os outros sacramentos. Aqui no caso, né, ele fala em posição de mão, justamente a posição de mão é o crisma. Claro, daí se não conhece a Trindade, não foi um batismo válido, não foi batizado. Então. Durante o pontificado de São Silvestre vai acontecer uma coisa bem mais importante, que é o Concílio de Nicéia. Laia. Concílio de Nicéia. Esse é o primeiro concílio ecumênico de fato. Né? Ou seja, o concílio de toda a igreja. É Mas aquela até coisa, nisso, o concílio até nisso, extremamente importante e extremamente distorcido também. até nisso, um dia a gente vai ter que fazer um programa sobre isso, mas até nisso a gente pode botar um asterisco desse toda a igreja e mas O ecumênico. não, é que ecumênico é no sentido de todas as igrejas envolvidas, né? Não é um sentido ecumênico de hoje. Mas assim, mas é o primeiro concílio ecumênico iniciado em 325, né? A grande discussão do concílio de Nicéia era sobre a divindade de Jesus Cristo, que era o combate ao arianismo. Ário, um bispo, que ele fez uma doutrina de que Jesus era simplesmente a criatura mais perfeita, filho de Deus, mas ainda se criar abaixo do Pai ainda. Então, nesse concílio, ele então define a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, da mesma substância que o Pai, né? Logo igual divinidade ao Pai, e condenando os arianos. Mas Silvestre não teve papel nenhum. Ele foi convidado, mas ele recusou o convite à participação devido à sua idade. Então ele não participa do ali, não tem nenhuma influência. Chega a enviar alguns representantes, mas a influência de Silvestre se dá a isso no máximo. Então, assim, na verdade aconteceu muita coisa importante durante o pontificado de São Silvestre, mas ele não teve função nenhuma dessas coisas. Foram acontecendo só e ele estava ali. Parece aqueles políticos que entregam a obra, mas a obra foi toda feita em outro momento, por outra pessoa, sabe, não tem nada a ver, só entregou. Ou é aquela coisa, não, ou até aquela coisa de um fala do outro, sabe? O prefeito se gaba da obra do governador, sabe? Que é a obra que foi do governo estadual, sabe? Né? É um programa federal, mas o vereador fica dizendo que foi ele que fez. Umas coisas assim. Umas coisas assim. É o máximo que a gente pode falar de política sem entrar em polêmica. Não. E até por isso, pela falta talvez de participação dele, tem uma biografia que surgiu no meio do século V que atribuiu a conversão de Constantino a Silvestre. Mas assim, você sabe que isso é lendário, assim, foi criado depois e não tem nenhuma base histórica, sabe? Mas era provavelmente justamente para tentar dizer, pô, como tá acontecendo todas essas coisas e o Papa não tem nenhuma ali em papel, né? A gente tem que entender que houve sempre um respeito pelo Papa, mas algumas coisas também vão se construindo ao pouco do tempo, né? Então, assim, até essa questão do concílio, tudo, vai ser lá para frente só que os papas vão começar a presidir o concílio, sabe? Que eles vão ser os responsáveis. Como disse, os concílios, esses primeiros, eles surgem muitas vezes por causa dos imperadores, não é para botar ordem, porque os arianos e os de que era de igreja, mas que não era ariano, estavam brigando demais, e daí eles fazem essa confusão. E é basicamente isso. Então daí ele morre, né, em paz, né, então, em perseguição, né, então foi enterrado no cemitério de Santa Priscila, mas seus restos foram trasladados em 762 por Paulo I para a igreja em honra a ele mesmo, seu Silvestre. E a festa litúrgica dele é dia 31 de dezembro, né, que a Bruna falou que tem a corrida no dia que eu descobri. Vamos agora para as nossas dicas culturais. Bruna, qual a sua dica cultural? Eu vou indicar só porque a gente tá na quaresma mesmo, está na quaresma, vou indicar o livro o e-book sobre confissão do catequista, e para quem puder comprar o livro deles, que foi agora novo, que eles lançaram, Crime, Castigo e Misericórdia. Não, eu vi que eles iam lançar, mas eu perdi o lançamento. Eu vou procurar. Eu tenho que ler o deles, eu só li o primeiro deles. Só. Muito bom, eu não li esse livro ainda, mas já coloco um ponto de confiança, porque eu confio muito neles. E daí, então, eu vou indicar algo antigo, mas que estava sendo uma versão nova, porque também já vai antecipado, porque a gente vai gravar podcast sobre, a gente já decidiu isso, que é Avatar,
a Lenda de Aang, ou o último dobrador de Ar, né? Como era o nome original, no Brasil fizeram a Lenda de Aang. Mas vai sair agora a adaptação em live action na Netflix. Não sei o que vai ser. Estou com um pouco de. Estou ansioso? Estou com um pouco de medo? Estou também. Mas a animação é muito boa. E sendo ruim ou bom o live action, a gente vai falar sobre a animação live action. Então fica a dica pra vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.